Observe com atenção, porque a forma como você pensa hoje está silenciosamente desenhando o tempo que começa agora. A maioria das pessoas atravessa a virada com a sensação de que algo precisa mudar, mas sem conseguir apontar exatamente o quê. Existe um cansaço que não é apenas físico, é mental. Um desgaste que vem de repetir os mesmos padrões, as mesmas preocupações, as mesmas decisões automáticas, mesmo quando a esperança diz que agora vai ser diferente. O problema é que quase ninguém percebe que um novo ciclo não começa no calendário. Ele começa no estado mental com que você entra nos dias comuns. É nesse ponto que a ideia de abundância costuma ser mal compreendida, porque ela não nasce de desejos grandes nem de metas bonitas, mas da forma como a mente interpreta a realidade todos os dias, especialmente quando nada extraordinário está acontecendo. Quando falamos em reprogramar a mente, não estamos falando de apagar quem você é ou de fingir que os desafios não existem. Trata-se de entender que a mente aprende por repetição, por convivência e por interpretação constante. Se uma pessoa passa muito tempo interpretando esforço como sofrimento, dinheiro como fonte de conflito, prosperidade como algo distante ou reservado a poucos, essa leitura se torna automática. Ela não é mais questionada. E aquilo que não é questionado passa a governar escolhas pequenas, como aceitar ou não uma oportunidade, insistir ou desistir de algo, acreditar ou desacreditar de si mesma. Essas escolhas, aparentemente simples, vão se acumulando silenciosamente e moldam a forma como o novo período é vivido. Existe uma diferença importante entre desejar abundância e estar mentalmente preparado para vivê-la. Muitas pessoas entram em um novo tempo querendo uma vida mais próspera, mas mantêm uma relação interna marcada por tensão, medo de errar, culpa ao pensar em crescer ou uma sensação constante de que algo vai dar errado. A mente, nesse estado, opera em modo de defesa. Ela não expande, ela se protege. E quando a mente está sempre se protegendo, ela fecha portas antes mesmo de perceber que havia uma passagem possível. Reprogramar a mente começa justamente por perceber esse estado interno sem julgamento, sem pressa e sem fantasia. É comum associar prosperidade apenas a dinheiro, mas a mente não trabalha por compartimentos tão separados. A forma como você lida com o tempo, com descanso, com frustração, com expectativa e com comparação influencia diretamente sua relação com a abundância. Uma mente sobrecarregada, que vive reagindo ao que acontece, dificilmente consegue sustentar clareza para construir algo diferente neste ciclo que se inicia. Por isso, antes de se perder em grandes planos, é necessário observar como sua mente reage a situações simples do dia a dia. Se ela tende a antecipar problemas, se apegar ao que deu errado ou se comparar constantemente com outras pessoas, esses movimentos internos vão se repetir independentemente da data marcada no calendário. Muita gente acredita que mudar a mentalidade significa pensar positivo o tempo todo, mas isso cria mais tensão do que transformação. A mente não se reorganiza à força. Ela se reorganiza quando começa a compreender por que pensa do jeito que pensa. Quando você entende a lógica interna dos seus pensamentos, eles deixam de ser inimigos e passam a ser sinais. Um pensamento recorrente de escassez, por exemplo, não aparece por acaso. Ele costuma estar ligado a experiências passadas, aprendizados familiares ou momentos em que a segurança foi ameaçada. Ignorar isso não reprograma nada. Compreender, sim. Abundância, em um sentido mais profundo, é a capacidade de sustentar espaço interno. Espaço para pensar com calma, para decidir sem desespero, para agir sem se sabotar.
Uma mente apertada, cheia de ruído e cobrança, pode até trabalhar muito, mas trabalha sempre no limite, como se estivesse apagando incêndios. Já uma mente que começa a se reorganizar, cria espaço para perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Não porque a realidade mudou de repente, mas porque a forma de enxergá-la se tornou menos reativa e mais consciente. Ao longo da vida, a maioria das pessoas aprende a associar valor pessoal ao esforço excessivo. Existe quase uma crença invisível de que, se algo não dói, não vale. Essa lógica pesa diretamente sobre qualquer tentativa de prosperidade, porque cria um conflito interno constante. A pessoa quer crescer, mas sente que não merece se isso vier com leveza. Quer melhorar de vida, mas carrega culpa ao imaginar mais conforto. Esses conflitos não aparecem claramente no pensamento consciente, mas influenciam decisões importantes, como caminhos que se escolhe, limites que se aceita e até oportunidades que se recusa sem perceber. Reprogramar a mente para um tempo de abundância começa por desmontar essas associações automáticas, não com frases prontas, mas com reflexão honesta. Perguntar internamente de onde vêm certas crenças já é um movimento poderoso. Muitas vezes, a mente apenas repete histórias antigas que nunca foram atualizadas. Ela continua reagindo como se ainda estivesse em situações que já não existem mais. Quando isso acontece, a pessoa vive o presente com lentes do passado, e o período que se abre tende a reproduzir padrões antigos. Existe também um aspecto espiritual nessa reorganização mental que não tem a ver com religião específica, mas com sentido. Quando a vida perde sentido, a mente entra em modo de sobrevivência. Tudo vira obrigação, peso e cobrança. A abundância, nesse contexto, parece distante porque não há espaço interno para recebê-la. Reconectar-se com propósito não significa ter todas as respostas, mas permitir que a mente saia do automático e volte a perceber valor nas próprias escolhas. Esse movimento traz estabilidade emocional, e estabilidade é uma das bases mais ignoradas da prosperidade. Um ciclo abundante não se constrói apenas com metas, mas com um estado interno capaz de sustentar constância. Muitas pessoas começam motivadas e desistem no meio do caminho porque a mente não foi preparada para lidar com frustração, espera e ajustes. Quando a mente entende que o processo faz parte, ela não interpreta cada obstáculo como fracasso. Ela aprende a ler os sinais com mais maturidade. Essa mudança de leitura interna é silenciosa, mas transforma profundamente a forma como o tempo é vivido. Talvez o ponto mais importante dessa reflexão seja perceber que reprogramar a mente não é um evento isolado, é um processo contínuo. Não acontece em um dia, nem em um ritual único. A mente se reorganiza à medida que você começa a prestar atenção nos seus próprios padrões sem brigar com eles. Quando você observa como reage, como pensa e como decide, algo começa a se ajustar naturalmente. A pressão diminui, a clareza aumenta e o espaço interno se amplia. É nesse espaço que a abundância começa a encontrar lugar, não como promessa distante, mas como consequência de uma mente mais alinhada com a realidade e consigo mesma. Esse é o primeiro movimento, sair do automático e compreender que o período que se inicia agora será moldado, em grande parte, pela forma como sua mente interpreta, reage e escolhe. Quando isso começa a se tornar claro, o terreno interno começa a mudar, mesmo que externamente tudo ainda pareça igual. É assim que a transformação real costuma acontecer, de dentro para fora, de forma silenciosa, consistente e profundamente prática. Perceba com calma, porque nem todo pensamento que passa pela sua mente merece continuar guiando suas escolhas.
Depois que um novo ciclo se inicia, muitas pessoas sentem uma mistura curiosa de esperança e ansiedade. Existe uma vontade sincera de fazer diferente, mas também um receio silencioso de repetir tudo de novo. Esse conflito interno costuma surgir porque a mente carrega hábitos antigos, mesmo quando o cenário muda. Ela se acostuma a pensar de certas formas, a reagir de determinados jeitos e a interpretar a realidade com filtros que já estão ali há muito tempo. E é exatamente por isso que reprogramar a mente não começa criando novos pensamentos, mas aprendendo a reconhecer aqueles que já estão no comando. Grande parte do que pensamos ao longo do dia não é resultado de decisões conscientes. São respostas automáticas construídas ao longo da vida, moldadas por experiências, frustrações, sucessos, erros e também por aquilo que ouvimos repetidamente. Quando alguém cresce ouvindo que a vida é difícil, que dinheiro é problema, que crescer traz dor ou que prosperar exige sacrifício extremo, essas ideias vão sendo absorvidas como verdades. Com o tempo, deixam de ser questionadas e passam a operar como pano de fundo da mente. Mesmo quando a pessoa deseja algo diferente, essas crenças continuam agindo nos bastidores, influenciando escolhas sem que ela perceba. Um ponto essencial nesse processo é entender que pensamento não é realidade, mas interpretação. A mente interpreta tudo o tempo inteiro: situações, palavras, silêncios, oportunidades e até o próprio valor pessoal. Se a interpretação padrão é de ameaça ou escassez, a mente se fecha. Ela fica mais rígida, mais defensiva e menos aberta ao novo. Isso não acontece por fraqueza, mas por aprendizado. Em algum momento, proteger-se fez sentido. O problema surge quando essa proteção continua ativa, mesmo quando já não é necessária, impedindo crescimento, expansão e abundância. Quando falamos de abundância em um sentido prático, estamos falando de fluidez. Fluidez de pensamento, de decisão, de ação. Uma mente que vive em alerta constante tende a travar. Ela analisa demais, duvida de si mesma e costuma abandonar caminhos antes de explorá-los de verdade. Essa mente até trabalha muito, mas raramente constrói algo sólido, porque está sempre reagindo ao medo de errar ou de perder. Reprogramar a mente envolve aprender a identificar esses estados internos sem entrar em luta com eles. Muitas pessoas acreditam que precisam eliminar pensamentos negativos, mas isso cria um efeito contrário. Quanto mais se tenta empurrar um pensamento para longe, mais força ele ganha. A mente funciona por atenção. Aquilo que recebe atenção cresce, mesmo que seja na tentativa de combater. Por isso, o primeiro movimento de reorganização mental não é brigar com o que aparece, mas observar. Quando você começa a perceber seus pensamentos como eventos mentais e não como ordens absolutas, algo começa a mudar. A distância entre você e o pensamento cria espaço. E espaço é fundamental para qualquer processo de abundância. Esse espaço interno permite questionar, ainda que silenciosamente, certas narrativas automáticas. Por exemplo, quando surge a ideia de que algo vai dar errado antes mesmo de começar, ou que você não está preparado o suficiente, ou que não é o momento certo. Esses pensamentos costumam parecer lógicos, mas muitas vezes são apenas repetições de experiências passadas projetadas no presente. A mente faz isso para tentar evitar dor, mas acaba criando estagnação. Reconhecer esse mecanismo é um passo importante para não ser conduzido por ele. Existe também uma relação direta entre atenção e energia mental. A mente tende a se expandir naquilo que você observa com constância. Se a atenção está sempre focada em falta, comparação ou frustração, esse será o campo mental predominante. Isso não significa ignorar problemas, mas perceber quando a mente se fixa neles de forma improdutiva.
A abundância começa a se formar quando a atenção se distribui de maneira mais equilibrada, permitindo enxergar possibilidades sem negar desafios. Outro aspecto importante é a forma como a mente lida com o tempo. Muitas pessoas vivem presas ao passado ou ansiosas pelo futuro, raramente presentes no agora. Quando a mente está sempre fora do presente, ela perde clareza. Decisões ficam confusas, ações se tornam impulsivas ou adiadas, e a sensação de estar sempre atrasado se intensifica. Uma mente reprogramada não vive sem memória nem planejamento, mas aprende a usar o presente como ponto de equilíbrio. É nesse estado que decisões mais alinhadas surgem com naturalidade. No campo espiritual, isso se traduz em confiança. Não uma confiança cega, mas uma confiança tranquila de que é possível atravessar processos sem se destruir internamente. Quando a mente está em guerra consigo mesma, a espiritualidade vira cobrança. A pessoa sente que precisa ser melhor, mais positiva, mais forte o tempo todo. Esse peso afasta a abundância, porque transforma crescimento em obrigação. Uma mente que começa a se reorganizar espiritualmente entende que evolução é caminho, não exigência. Essa compreensão suaviza o interno e cria um terreno mais fértil para a prosperidade. Reprogramar a mente também envolve rever a forma como você se relaciona com erros. Muitas pessoas carregam uma autocobrança tão grande que qualquer falha vira prova de incapacidade. Esse padrão gera medo de tentar coisas novas, medo de se expor e medo de crescer. A mente passa a associar erro à ameaça e não a aprendizado. Quando isso acontece, a pessoa se mantém em zonas conhecidas, mesmo que desconfortáveis, porque o desconhecido parece ainda mais perigoso. A abundância dificilmente cresce em territórios onde o medo dita as regras. É importante perceber que mudar essa relação não acontece de um dia para o outro. A mente foi treinada por anos para reagir de certas formas. Ela não se reorganiza com pressa. O que faz diferença é a constância de pequenos ajustes internos. Quando você começa a perceber padrões e não se identifica completamente com eles, já está acontecendo uma mudança. Mesmo que externamente tudo pareça igual, internamente algo começa a se deslocar. Outro ponto pouco falado é como a mente reage ao descanso. Muitas pessoas se sentem culpadas ao descansar, como se estivessem perdendo tempo ou sendo improdutivas. Essa culpa gera um estado constante de tensão que drena a energia mental. Uma mente exausta não cria abundância, ela apenas sobrevive. Reorganizar a mente também passa por permitir pausas sem julgamento. O descanso não é ausência de movimento, é preparação. Quando a mente entende isso, ela começa a funcionar de forma mais clara e estratégica. Ao longo desse processo, você pode perceber que alguns pensamentos se repetem com frequência. Eles aparecem em diferentes situações, mas carregam o mesmo tom. Identificar esses pensamentos recorrentes é fundamental, porque eles costumam revelar crenças centrais. Não é necessário rotulá-las ou combatê-las, apenas reconhecê-las. Quando uma crença é vista com clareza, ela perde parte do poder automático que tinha. A mente começa a se abrir para novas interpretações, mesmo que de forma gradual. A abundância, nesse contexto, não surge como um evento externo repentino, mas como uma reorganização interna contínua. A forma como você pensa, sente e reage começa a se alinhar de maneira mais coerente. Decisões passam a ser tomadas com menos medo e mais consciência. A vida não fica perfeita, mas se torna mais fluida. E essa fluidez cria espaço para oportunidades, conexões e caminhos que antes pareciam invisíveis. Esse movimento interno é silencioso. Poucas pessoas ao redor percebem. Mas quem vive começa a sentir uma diferença sutil,
porém constante. A mente fica menos pesada, o corpo responde com menos tensão e as escolhas começam a refletir mais clareza. É assim que a reprogramação mental começa a se manifestar na prática, não como mágica, mas como consequência natural de um olhar mais atento para dentro. Aqui, o essencial é compreender que você não precisa mudar tudo de uma vez. A mente se reorganiza passo a passo, à medida que você deixa de operar apenas no automático. Cada momento de consciência cria um pequeno ajuste, e esses ajustes, quando sustentados ao longo do tempo, constroem uma base sólida para viver esse período que se abre com mais presença, mais equilíbrio e mais abertura para a abundância se manifestar de formas concretas e possíveis. Quando isso começa a fazer sentido internamente, algo se estabiliza. A pressa diminui, a comparação perde força e o foco retorna para o que realmente importa. Esse é um sinal claro de que a mente está começando a se alinhar com um modo mais próspero de existir. E é a partir dessa base que transformações mais profundas podem continuar se desenvolvendo. Alinhe sua atenção, porque a forma como você se relaciona com o que sente determina até onde sua mente consegue avançar. Depois que a mente começa a reconhecer seus próprios padrões de pensamento, surge um outro território ainda mais profundo e muitas vezes mais desafiador: o campo emocional. Muitas pessoas tentam reorganizar a mente ignorando emoções, como se sentir fosse um obstáculo para pensar com clareza. Na prática, acontece o contrário. Emoções não observadas passam a comandar decisões silenciosamente. Elas não desaparecem porque são ignoradas, apenas mudam de lugar e começam a agir nos bastidores, influenciando escolhas, reações e até a forma como a pessoa se percebe no mundo. Grande parte da sensação de escassez não nasce da falta real, mas da dificuldade de lidar com determinadas emoções internas. Insegurança, medo, frustração, culpa e comparação são exemplos de estados emocionais que, quando não compreendidos, estreitam a mente. A pessoa até tenta pensar diferente, mas algo dentro dela puxa para trás. É como se existisse um freio invisível. Esse freio raramente é racional, ele costuma ser emocional. Por isso, reprogramar a mente para a abundância envolve aprender a sustentar emoções sem ser dominado por elas. Existe uma confusão comum entre sentir e ser o sentimento. Quando alguém diz, eu sou ansioso, eu sou inseguro ou eu sou bloqueado, está transformando um estado emocional em identidade. A mente faz isso por hábito, não por verdade. Emoções são estados transitórios, mas quando se tornam identidade, passam a definir limites internos. A pessoa começa a se mover no mundo como se aquilo fosse permanente. Essa identificação cria rigidez mental e emocional, dificultando qualquer processo de expansão. A abundância exige uma certa elasticidade interna. Uma mente rígida, que reage de forma intensa a qualquer desconforto emocional, tende a evitar situações novas. Ela prefere o conhecido, mesmo que limitante. Já uma mente que aprende a reconhecer emoções como parte do processo, desenvolve mais tolerância ao desconforto temporário. Essa tolerância não significa gostar do desconforto, mas não se paralisar por causa dele. É nesse ponto que muitas oportunidades são perdidas ou aproveitadas. Um aspecto importante desse processo é a forma como a mente interpreta sensações internas. Por exemplo, sentir medo antes de uma decisão pode ser interpretado como sinal de perigo ou como sinal de crescimento. A emoção é a mesma, mas a leitura muda completamente o resultado. Quando a mente associa desconforto apenas à ameaça, ela se fecha. Quando começa a perceber que desconforto também pode acompanhar expansão, algo se reorganiza. Essa mudança de leitura não acontece de forma abrupta,
mas vai sendo construída pela experiência consciente. Muitas pessoas carregam uma expectativa irreal de estabilidade emocional constante. Acreditam que, para prosperar, precisam se sentir bem o tempo todo. Isso cria frustração, porque a vida naturalmente oscila, emoções variam. A mente que busca a abundância precisa aprender a navegar essas variações sem se perder nelas. Prosperidade não nasce da ausência de emoções difíceis, mas da capacidade de atravessá-las sem se auto-sabotar. Outro ponto delicado é a relação entre emoção e merecimento. Muitas pessoas sentem, em algum nível, que não merecem mais do que já têm. Essa sensação nem sempre é consciente, mas aparece em forma de desconforto quando algo começa a dar certo. A mente estranha o novo estado e tenta voltar ao padrão conhecido. Isso pode se manifestar como procrastinação, decisões impulsivas ou até abandono de caminhos promissores. Não porque a pessoa não queira crescer, mas porque emocionalmente ainda não se sente segura naquele novo lugar. Esse fenômeno é comum e pouco falado. A mente cria uma espécie de zona de familiaridade emocional. Tudo que está dentro dela parece normal, mesmo que seja difícil. Tudo que está fora gera tensão. Reprogramar a mente envolve ampliar essa zona, permitindo que novos estados emocionais se tornem familiares. Isso leva tempo e exige presença. Cada pequena vitória emocional sustentada amplia esse espaço interno. No campo prático, isso se reflete na forma como a pessoa lida com ganhos, reconhecimento e progresso. Uma mente emocionalmente despreparada pode sabotar essas experiências, minimizando conquistas ou criando problemas onde não existem. Já uma mente que começa a se alinhar emocionalmente aprende a sustentar o que constrói. Sustentar é uma palavra-chave quando se fala em abundância. Não basta conquistar, é preciso manter, cuidar e expandir. E isso só acontece quando o interno acompanha o externo. Existe também uma relação direta entre emoção e foco. Emoções intensas consomem energia mental. Quando alguém passa muito tempo preso a ressentimentos, preocupações ou comparações, sobra pouco espaço interno para criatividade e estratégia. A mente fica ocupada demais lidando com o passado ou com fantasias de futuro. Reorganizar a relação com emoções libera energia. Essa energia, antes dispersa, começa a se concentrar em ações mais construtivas. Um erro comum é tentar controlar emoções. Emoções não respondem bem a controle, elas respondem à compreensão. Quando uma emoção é vista, reconhecida e compreendida, ela tende a se reorganizar naturalmente. O controle gera resistência interna. A compreensão gera integração. Essa integração cria um estado mental mais estável, que favorece decisões consistentes ao longo do tempo. No aspecto espiritual, isso se traduz em aceitação consciente. Não aceitação passiva, mas reconhecimento da experiência interna como parte do caminho. Muitas pessoas se afastam da espiritualidade porque acreditam que sentir medo, raiva ou dúvida é sinal de fracasso espiritual. Essa crença cria culpa e conflito interno. Uma mente que caminha para a abundância entende que espiritualidade também envolve honestidade emocional. Essa honestidade traz alinhamento e reduz o desgaste interno. Outro ponto essencial é a forma como a mente reage às emoções dos outros. Comparação, inveja, ressentimento e julgamento costumam surgir automaticamente. Esses estados emocionais drenam energia e estreitam a percepção. Quando alguém está constantemente se comparando, a mente se coloca em posição de falta. Sempre existe alguém aparentemente melhor, mais avançado ou mais bem-sucedido. Essa comparação constante impede a pessoa de reconhecer seu próprio ritmo e seus próprios avanços. A abundância floresce
quando a mente começa a se relacionar com o outro sem perder a si mesma. Isso não significa ignorar referências externas, mas não se medir exclusivamente por elas. Cada vez que a mente consegue observar uma emoção de comparação sem se afundar nela, algo se fortalece internamente. A identidade deixa de ser definida pelo externo e passa a se apoiar mais no interno. É importante lembrar que emoções não processadas tendem a se repetir. A mente busca resolução. Se uma experiência emocional não é integrada, ela retorna em outras situações, com outros rostos e outros cenários. Reprogramar a mente envolve permitir que essas emoções sejam sentidas de forma consciente, sem dramatização excessiva e sem negação. Esse equilíbrio não é fácil, mas é profundamente libertador. Ao longo desse processo, a pessoa pode perceber mudanças sutis, reações menos intensas, mais tempo entre o estímulo e a resposta, maior clareza para escolher como agir. Esses sinais indicam que a mente e o campo emocional estão começando a se alinhar. Esse alinhamento cria uma base sólida para decisões mais prósperas, porque reduz impulsividade e aumenta discernimento. A abundância prática depende muito dessa estabilidade interna. Uma mente emocionalmente instável pode até ter boas ideias, mas dificuldade em executá-las de forma consistente. Já uma mente mais alinhada emocionalmente consegue sustentar projetos, relações e processos ao longo do tempo. Ela entende que nem todos os dias serão iguais, mas não transforma cada oscilação em crise. Esse alinhamento também influencia a relação com o tempo. Emoções intensas costumam distorcer a percepção temporal. Tudo parece urgente ou atrasado. Quando a mente se organiza emocionalmente, o tempo começa a ser percebido de forma mais realista. Há menos pressa e menos procrastinação. As ações se tornam mais contínuas, o que é essencial para qualquer construção sólida. No fundo, reprogramar a mente passa por aprender a habitar o próprio mundo interno com mais maturidade. Não fugir dele, não se perder nele, mas caminhar com presença. Esse caminhar cria uma sensação de coerência interna. E coerência é um dos pilares menos visíveis, porém mais importantes, da abundância. Quando mente e emoção começam a se alinhar, a vida externa responde de forma diferente. Não porque o mundo muda instantaneamente, mas porque a forma de agir muda. Decisões se tornam mais conscientes, limites mais claros e escolhas mais consistentes. Esse conjunto de ajustes internos cria um movimento contínuo em direção a uma vida mais estável, mais clara e mais aberta a receber. Esse é um ponto decisivo no processo. Sem esse alinhamento emocional, qualquer tentativa de mudança mental fica superficial. Com ele, a transformação ganha profundidade. E é essa profundidade que sustenta a abundância de forma real, prática e possível no tempo que se desenha a partir daqui. Escute com honestidade, porque o modo como você decide agir no cotidiano revela se a mente já começou a se reorganizar. Depois que pensamento e emoção começam a ganhar mais clareza, surge um ponto decisivo que muitas pessoas ignoram. A forma como isso se traduz em escolhas reais. Não escolhas grandiosas ou declarações de intenção, mas aquelas pequenas decisões repetidas que passam despercebidas. A mente pode até compreender novos conceitos e o campo emocional pode se tornar mais estável, mas é na ação cotidiana que a reprogramação se consolida. Sem esse alinhamento, tudo fica apenas no campo da reflexão, bonito de ouvir, mas frágil de sustentar. A mente humana aprende observando resultados. Se ela percebe que agir de determinada forma gera mais desgaste, mais frustração ou mais estagnação, tende a resistir à mudança. Por isso, o processo de reprogramação precisa ser vivido, não apenas entendido.
Quando uma pessoa começa a agir de forma um pouco diferente, com mais presença, menos pressa e mais coerência, a mente registra essa nova experiência. Aos poucos, passa a confiar mais nesse novo modo de funcionar. É assim que um padrão começa a se substituir por outro, de maneira orgânica. Um erro comum é acreditar que a ação precisa ser perfeita para ser válida. Essa expectativa cria paralisação. A mente fica esperando o momento ideal, a clareza total ou a segurança absoluta. Enquanto isso, o tempo passa e nada se transforma. A abundância prática não nasce da perfeição, mas da continuidade. Ações imperfeitas, mas alinhadas, constroem mais do que grandes planos nunca executados. Quando a mente percebe que pode agir sem se punir, ela se torna mais disponível para o movimento. Existe também uma relação direta entre ação e identidade. Durante muito tempo, a pessoa pode ter se visto como alguém que apenas reage às circunstâncias. Quando começa a agir de forma mais consciente, mesmo em pequenas coisas, essa identidade começa a se ajustar. A pessoa passa a se enxergar como alguém que escolhe, e não apenas como alguém que suporta. Essa mudança interna é profunda, porque altera a forma como a mente se posiciona diante da vida. A abundância começa a se tornar possível quando a identidade interna se desloca do modo sobrevivência para o modo construção. No cotidiano, isso se manifesta em escolhas simples, como você começa o dia, como responde a um problema, como lida com um imprevisto, como administra seu tempo e sua energia. Essas escolhas não parecem relacionadas à prosperidade à primeira vista, mas são. Uma mente que vive exausta, dispersa e sobrecarregada toma decisões defensivas. Já uma mente que começa a se organizar internamente passa a agir com mais intenção. Intenção não significa rigidez, mas consciência do que se está fazendo e por quê. Outro ponto importante é a relação entre ação e responsabilidade. Muitas pessoas associam responsabilidade a peso, obrigação e cobrança. Isso faz com que evitem assumir decisões importantes. Reprogramar a mente envolve ressignificar responsabilidade como poder de resposta. Quando a pessoa entende que assumir responsabilidade não é se culpar, mas se posicionar, algo se destrava. Ela deixa de esperar que as circunstâncias mudem sozinhas e passa a participar ativamente da própria trajetória. Essa participação ativa não exige controle absoluto da vida, o que seria impossível. Ela exige presença. Presença para perceber quando uma escolha está desalinhada com aquilo que se quer construir. Presença para ajustar o caminho sem drama excessivo. Presença para reconhecer limites e respeitá-los. Uma mente presente erra menos por impulsividade e aprende mais com a experiência. Esse aprendizado contínuo cria uma base sólida para crescimento sustentável. No campo da abundância material, essa mudança se reflete na forma como a pessoa lida com recursos. Não apenas dinheiro, mas tempo, atenção e energia. Uma mente reprogramada começa a perceber desperdícios internos que antes pareciam normais. Gastar energia com conflitos desnecessários, comparações constantes ou preocupações antecipadas drena recursos internos importantes. Quando esses vazamentos são reduzidos, sobra mais clareza para investir no que realmente importa. A abundância espiritual, por sua vez, se manifesta como coerência interna. A pessoa passa a sentir menos conflito entre o que pensa, o que sente e o que faz. Essa coerência gera uma sensação de integridade que não depende de validação externa. É como se a vida começasse a fazer mais sentido por dentro, mesmo quando ainda existem desafios por fora. Essa estabilidade interna é um dos maiores fatores de atração de oportunidades, porque influencia postura, comunicação e decisões. Outro aspecto fundamental é a relação com o ritmo. Muitas pessoas vivem em aceleração constante, acreditando que isso é sinônimo de produtividade.
A mente, nesse estado, funciona de forma fragmentada. Começa muitas coisas e termina poucas. Reprogramar a mente também envolve aprender a respeitar o próprio ritmo, sem se comparar o tempo todo com o dos outros. Quando a mente encontra um ritmo mais natural, a constância se torna possível. E constância é um dos pilares mais importantes da abundância real. É nesse ponto que a ideia de disciplina ganha um novo significado. Não como rigidez ou imposição, mas como cuidado com o próprio processo. Disciplina passa a ser a capacidade de retornar ao alinhamento sempre que se percebe um desvio. Não se trata de nunca errar, mas de não permanecer perdido por muito tempo. Essa habilidade se desenvolve com prática e atenção, não com cobrança excessiva. Ao longo do tempo, a pessoa começa a perceber resultados sutis, mas consistentes. Menos desgaste emocional ao tomar decisões, mais clareza ao dizer não quando necessário, mais firmeza ao sustentar escolhas difíceis. Esses resultados reforçam um novo padrão mental. A mente aprende que agir de forma alinhada traz mais estabilidade do que viver reagindo. Esse aprendizado é um dos maiores motores da transformação duradoura. Um ponto delicado nesse processo é lidar com recaídas, momentos em que antigos padrões reaparecem. Isso não significa fracasso. Significa que a mente ainda está em transição. O problema não é a recaída em si, mas a interpretação que se faz dela. Quando a pessoa se julga duramente, reforça o padrão antigo. Quando observa, ajusta e segue, fortalece o novo. Essa postura diante das recaídas define a velocidade e a profundidade da reprogramação. Abundância não é um estado permanente de conforto, mas a capacidade de atravessar fases sem se perder internamente. Quando a mente se torna mais organizada, ela consegue lidar melhor com altos e baixos. Não se empolga demais nos ganhos, nem se destrói nas perdas. Essa estabilidade emocional e mental cria uma base segura para crescer de forma contínua, sem depender de picos de motivação. Com o tempo, a vida começa a responder de forma diferente. Não porque tudo se torna fácil, mas porque a forma de agir muda. A pessoa passa a escolher melhor onde coloca energia, com quem se envolve e quais caminhos aceita percorrer. Essas escolhas refinadas criam um efeito acumulativo. Pequenas decisões alinhadas, repetidas ao longo do tempo, constroem uma realidade mais próspera e coerente. Esse é o ponto em que a reprogramação da mente deixa de ser um conceito e se torna uma vivência. Ela passa a estar presente na forma como você organiza o dia, reage às dificuldades e constrói o futuro passo a passo. Não há necessidade de pressa. A consistência vale mais do que a intensidade. Cada ajuste interno sustentado gera um impacto real no externo. Quando pensamento, emoção e ação começam a se alinhar, a mente entra em um estado mais estável e confiante. Esse estado não depende de promessas nem de expectativas irreais. Ele se sustenta na experiência vivida. A pessoa sente que está mais no comando da própria trajetória, mesmo sem controlar tudo. Essa sensação de autonomia é um dos sinais mais claros de que a abundância começou a ser construída de dentro para fora. Se esse conteúdo tem te ajudado a organizar a mente e a enxergar a prosperidade de forma mais clara e possível, permanecer por aqui é uma forma simples de continuar esse processo com constância. Construir uma mente próspera é um caminho, e caminhar junto torna esse percurso mais consciente, mais profundo e mais sustentável ao longo do tempo.